principalmente comemorando os 50 anos da fisioterapia, né? É interessante, ontem eu vim na abertura e a gente ouvindo algumas histórias, conversando, e agora eu fui entender porque há 33 anos que eu sou formado, quando optei a fazer... Chato, né, Felipe, falar isso, né? Quando eu fiz a opção de fazer fisioterapia, aí que eu fui entender por que meu pai não entendeu, por que eu queria fazer fisioterapia. Você tinha que ser engenheiro, médico, advogado. Não é verdade? Eu jogava voleibol profissional, tive uma contratura de abdômen, e falou assim, vai naquela salinha ali, tem um cara ali que faz umas coisas lá, com toalha quente, forno de beer, lâmpada. Eu falei, que esse cara é louco? Me dá um remédio. Né? E foi quando eu tive o primeiro contato com a fisioterapia. Falei, gostei. Vou fazer esse negócio aí. Né? Vocês imaginam essa opção? Se tirarem 33, quantos anos tinha a fisioterapia assim, regulamentada no Brasil? Foi um risco. Passei por tudo que vocês imaginam que possam passar. Desisti? Pensei. Fazer medicina. Fiz 2 anos. Parei. Parti para outra coisa. Cuidar de finanças, fazer administração, economia. Pensei. Abri clínica, fechei clínica. Até que eu me formei na PUC de Campinas. Era uma turma muito boa. Era a 11ª turma. Foi quando eu fiz uma opção na minha vida. Ele falou assim, eu vou ser bom nesse negócio. Eu resolvi tomar uma decisão. Né? Demorou um pouco? Demorou, claro. Mas eu falei, eu vou. Foi quando eu vim para São Paulo, definitivamente. Eu já vinha para cá, que tinha a mesma série de coisas, mas eu tomei a decisão de ser bom e perguntei para uma amiga minha, quem que é o médico bom lá, de São Paulo? Um cara fera. Tem um tal de Moisés Cohen. Né? Tem até gente que trabalha aqui, está dando risada, que não sabe dessa história. Né? Vocês estão sabendo por que eu estou lá. Né? Então, eu falei, tem um tal de Moisés Cohen. Né? Vai dar aula agora aqui no curso de Campinas. Pô, esperei que fosse subir um alemão enorme, 2 metros. Né? Aí sobe um gordinho aqui, baixinho. Né? Ex-gordinho, realmente. Emagreceu 26 quilos agora, está ótimo. E ele deu uma aula e eu falei assim, pô, esse cara é fera, nem era conhecido na época. Eu fui lá, acabou a aula dele e falei assim, como vai, doutor Moisés, tudo bem? Meu nome é Maurício Garcia, eu sou seu fisioterapeuta, mas o senhor não sabe ainda. Ele deu uma risada. Escrevi uma carta para ele em 1995, prometendo tudo que eu poderia fazer por ele. Né? Naturalmente que por mim também, mas escrevi tudo para ele e falei assim, olha, eu quero trabalhar, mas você precisa estar perto de mim, você está em Campinas. Não, eu mudo para São Paulo, fica tranquilo. Eu mudei para São Paulo, fui ser diretor da Biorritmo, fui diretor da Bodytech, na época da Fórmula Academia, fui tudo normal. E ele falou assim, eu preciso te ver. E todos os dias eu ia no consultório dele e ficava na sala de espera. Todo dia, durante 8 meses eu fiz isso. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Não, só para o senhor me ver. Né? E teve dia, todo dia lá, tinha dia que ele saía do consultório porque sabia que eu estava lá na frente. Ele falou, já te vi, pronto. E voltava para o consultório. Né? Por que eu conto essa história para vocês? Porque este ano nós fizemos 20 anos de Instituto Cohen. Né? 5 de julho de 99 nós inauguramos o Cohen. Hoje eu sou fisioterapeuta do Instituto Cohen e gestor do Instituto Cohen. Hoje nós temos 19 ortopedistas, 23 fisioterapeutas, uma equipe de mais de 150 funcionários, contando uma série de profissões, de atividades lá dentro, medicina do esporte. Fazemos por volta de 220 atendimentos por dia, né? Uma clínica especializada. Na época já era grande, e agora se tornou via aula de hidro, muito bacana a aula de hidro. Aliás, o professor Fábio escreveu um capítulo para um dos nossos livros sobre piscina terapêutica. Né? E aí foi quando eu fui construir a minha carreira com uma série de celebridades que passam por lá.
E um ano antes, nós inauguramos o CET, o Centro de Traumatologia do Esporte da Unifesp. Né? Em novembro de 97, trabalhei 1 ano e meio voluntário, sem ganhar um tostão, sabendo que eu estava apostando numa capacidade que eu poderia um dia colher na frente e considero-me privilegiado de estar colhendo. Né? Então, é uma história e um respeito que eu tenho por esta pessoa chamada Dr. Moisés Cohen, ortopedista, é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, é uma das pessoas que mais respeita a fisioterapia, vocês não fazem ideia. Porque montar uma clínica como essa, há 20 anos, né? Um dia antes de inaugurar, ele falou assim, eu acho que eu fiz uma loucura. Ele falou, não, vamos lá, vamos lutar. Né? E hoje é uma referência no mercado. O Instituto Cohen, assim como o CET, Escola Paulista, e também, por outras entidades, sou sócio fundador da SONAF, Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Fundo tudo, né? Fundei o CET, fundei o Cohen, fundei tudo, mas é legal. E eu trabalho todos os dias como se fosse o primeiro dia de trabalho da minha vida na fisioterapia. Quem me conhece sabe que eu atendo o paciente, ponho a mão, luto bastante, brigo bastante, né? Mas estou lá batalhando como se fosse o primeiro dia da minha vida. Estou com 55 anos, 33 anos de formado, e, para você ter uma ideia, eu vou sair da aula aqui, tem mais 2 pacientes para atender hoje à noite ainda. Tá? Graças a Deus. Né? Mas, agradecer Dr. José Renato e toda a sua diretoria me chamarem, sou delegado do CREFITO também. Delegado nada mais é do que cumprir funções que o presidente delega a você. Sou da Câmara Técnica Parlamentar, onde se trabalha alguns temas como rodízio para fisioterapeutas em São Paulo, para quem atende home care, né? Alguns outros assuntos que a gente está batalhando junto ao governo do Estado, né? E também ao governo federal. E apenas para vocês notarem que, na carreira da fisioterapia esportiva, já passou bastante atleta de alta performance comigo. Até quando a gente começou no CET, pessoas que nem eram conhecidas, Mal Rimar, Jadel Gregório, todos os lutadores, Vitor Belfort, Júnior Cigano, Mutante, todos operaram com a gente, fez fisioterapia com a gente. A FIFA também trabalhando, aqui é o Mutante, o Pelé também já fez fisioterapia com a gente, uma série de coisas. Então, é muito bacana, mas a gente constrói com muito pé no chão e muita humildade. E sabendo que a gente constrói isso de maneira progressiva, todos os dias. E eu sempre vejo a minha segunda-feira com uma segunda chance. Se eu errei, eu corrijo na próxima semana. Se eu acertei, não fiz nada mais que obrigação. Né? E é assim que eu vejo a minha vida. Mas vamos lá para o tema. O nosso tema é falar um pouquinho de prevenção. Essa aula foi dada na Comissão Médica da CBF, no último congresso da CBF, onde os médicos procuram entender como a gente trabalha a questão da prevenção e o tal do recover. Está numa moda do recover, que está uma coisa louca da gente tentar entender o que é esse projeto. Então, a gente fez essa aula justamente pensando um pouco nessa questão mais ampla dentro do futebol. Então, o futebol, em relação à dinâmica de jogo, é uma modalidade esportiva de natureza intermitente. Para vocês terem uma ideia, a cada 6 segundos, um atleta muda ou gira sobre o joelho. Muda de posição ou gira sobre o joelho, a cada 6 segundos. Por isso que a gente pergunta, por que acontecem tantas lesões do ligamento cruzado anterior? Né? Então, ao mesmo tempo, são esforços de alta intensidade, curta duração, e uma relação entre o esforço e o descanso, ou a recuperação, de 2 para 1. Né? Então, é importante a gente entender que a recuperação, ou seja, o day off é treino. O off é treino. Quando é off, é off. Certo? É o esporte mais popular, 270 milhões de praticantes registrados na FIFA. Não estamos nem falando aqueles que não são registrados. A dinâmica entre carga, recuperação e adaptação é o aspecto necessário para o desempenho físico e esportivo, no fundo, de qualquer esporte, sendo necessário de igual importância tanto para o treinamento quanto para a recuperação. Durante a fase de recuperação,
tem uma série de substratos que precisam ser absorvidos, precisam ser eliminados. Tem alguns que é importante se manter como um processo inflamatório. Um erro comum nas lesões do futebol, ou vamos especificamente nas lesões musculares. Uma lesão muscular, distensão e estiramento, vai lá e toma anti-inflamatório. Não pode. O músculo cura às custas da inflamação. Então, nós vamos controlar o processo inflamatório. Fisioterapia. Passou a fase, a gente cuida um pouco mais desse processo. Negligenciar esta fase para o atleta, como sessão de treinamento, competição, tudo, restringe até mesmo o desempenho dele. Hoje, eles já entendem que isso acontece. Agora, como é que mensurar isso, né? Todos os profissionais que trabalham no futebol, eles utilizam primeiro a percepção subjetiva do esforço. Pergunta para ele, de 0 a 10, qual é o esforço que você teve? A outra é a percepção subjetiva da recuperação. Você se considera descansado? Deu para descansar? E algumas questões fisiológicas, como principalmente a creatina quinase, que é exatamente uma substância que mede o sofrimento muscular. Né? Hoje, todos os fisiologistas já mostram isso. E até mesmo parâmetros mecânicos. Só clicar aqui no vídeo, por gentileza. Isso aqui é uma plataforma, isso aqui é uma plataforma de força, ele salta, eu consigo calcular o pique-torque do quadríceps dele. Não preciso de uma isocinética que custa R$250 mil. Essa plataforma custa R$6.000. É nacional, já está validada e usada pelo Dr. Enilo Turco, lá do Núcleo de Alto Rendimento. Né? Como proceder, então? Critérios clínicos. Primeira coisa, você tirar o sonzinho do vídeo só. Dor e sinais associados, a gente sempre observa edema, derrame articular, hematoma, crepitação. E os critérios funcionais, amplitude, força, flexibilidade e, principalmente, os testes funcionais. Rope test, triple rope test, crossover rope test. Testes funcionais. Como cada articulação responde para aquele atleta, naquele momento. Esses são os testes funcionais. Critérios subjetivos são questionários de sintomas, como, por exemplo, se eu for usar para joelho e KDC, que é um questionário super rígido para quem opera joelho, as tendinopatias, os ombros, o ombro e cotovelo, o tornozelo, mas todos esses critérios, bem avaliados, eles minimizam os fatores de risco. O grande problema é a gente pensar no fator de risco. Mas o que é exatamente fator de risco? É só correr risco ou não correr risco de ter uma lesão? Então, existem os fatores de riscos extrínsecos e os intrínsecos. E a gente consegue dividir os extrínsecos não modificáveis, faz parte do esporte de contato. Falar em prevenção, falar assim, vamos fazer prevenção em atletas de UFC. Como é que eu previno isso? Explica para mim. Né? Então, são fatores extrínsecos não modificáveis. Tem os extrínsecos potencialmente modificáveis. Quadras inadequadas, né? Tênis inadequado. Né? Esse final de semana tivemos o recorde batido das maratonas, 1h59:40. Né? Primeira coisa que, assim, um evento patrocinado pela Nike, na mesma hora o tênis que o cara completou já estava à venda na loja. Né? Então, são uma série de fatores que envolvem fatores extrínsecos que são potencialmente modificáveis. Tem os intrínsecos, não modificáveis, a característica de cada um. Né? Então, vamos lá, lesões no esqui. Né? É chique esquiar, não é? O brasileiro nunca botou um esqui no pé, vai para Aspen, né? Põe esqui, rompe ligamento, machuca. Né? Não tem. Ou então traga um suíço aqui e manda jogar futevôlei em Copacabana. Né? São intrínsecos não modificáveis. Agora, tem uns que são modificáveis. Né? Vale a pena colaborar, se adequar para o esporte. E esses fatores,
sempre buscamos nas pesquisas o que eles apontam. Tá bom, temos tudo isso. O que eu faço com isso em relação à prevenção? Intervenção. Tem que intervir. Não adianta ficar olhando para isso e achar que simplesmente está resolvido. Então, o que é prevenção? Nós já lançamos 2 livros, esse aqui, Lesões dos Esportes, a primeira edição, e esse segundo está muito bacana, inclusive estão vários colegas. Esse aqui eu fiz questão de convidar vários colegas, não só dos nossos serviços. Tem o nosso colega Tiago Fukuda, que escreveu aqui, tem o Pinfield, que escreveu aqui. Posso ser injusto de não citar outras pessoas, mas eu fiz questão de pegar todas as pessoas de todos os serviços para que pudessem escrever nesse livro um capítulo. É um livro caro, mas é um livro que vale a pena ter sobre consulta. Isso no dia que nós recebemos o nosso exemplar. A prevenção ela tem 3 níveis: primário, secundário e terciário. Vamos lá. O primário, que é chamado a primeira vertente, são medidas para promover a saúde. Isso nós encontramos. A educação física na escola, alimentação, saúde, higiene. Um clube de futebol hoje, quando contrata pessoas na base, a primeira coisa que ele manda é para o dentista. Porque já sabes que muitas lesões musculares, elas podem acontecer por uma questão de inflamação e infecção bucal. Então, já tem que tentar a prevenção. Essa é a primeira vertente. A segunda vertente são os cuidados visando minimizar a probabilidade de ocorrências de lesão, atuando em condições de programação de treinos, competições, incluindo higiene física e mental, psicologia do esporte, entender todo esse contexto de treinos, descansos, amizades, relacionamento social, família, né? E essa prevenção secundária ainda tem como principal objetivo o diagnóstico precoce, ou seja, a gente estuda qual que é a incidência e a prevalência das lesões naquela modalidade, naquela idade que a pessoa se encontra. E aí a gente compara com a literatura, que traz algumas informações, e aí nós temos, então, a segunda vertente da prevenção secundária. Eu tenho dados. No Centro Olímpico, por exemplo, onde nós temos o grupo da fisioterapia, todos fazem trabalho de prevenção nas modalidades. São hoje por volta de 1.200 a 1.400 crianças. É uma peneira anual de mais de 10.000 crianças. E às vezes a mãe vem lá 2h30 no ônibus com a criança para treinar 1 horinha, depois volta para casa. Então, tentando incentivar o filho a continuar. E a prevenção terciária trata basicamente da prevenção em cronicidade. É a intervenção, é o que nós fazemos em relação ao processo de prevenção. E o recovery, recuperação. Pode entrar na internet, põe lá no nosso amigo Dr. Google, recovery, vem tanta informação que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Então, vamos primeiro definir o que é recovery. Recovery é oferecer melhores condições fisiológicas para a recuperação pós-esforço do atleta, para que possa estar apto ao próximo período de treino ou competição, visando manter o mesmo desempenho do atleta e mantendo o controle da relação esforço-recuperação, minimizando os riscos da lesão. Está muito bem definido o que é o recovery. Agora, tem uma coisa chamada DMOT, que é dor muscular de origem tardia, que a gente... isso é ácido lático. Né? Todo mundo fala que é ácido lático. Né? Isso faz parte. Então, após a prática... Né? Passei aqui. Após a prática desse intenso, é muito comum o atleta manifestar essa dor. Essa dor muscular, ela surge com 24 horas, atinge um pico entre até 48 horas e diminui de 5 a 7 dias. Então, hoje, as pessoas que fizeram a maratona de Chicago agora de manhã, né? Elas têm que ter um período de pelo menos 5 a 7 dias para se recuperar daquele esforço. E tem gente que fala assim, não, mãe, vou dar uma trotadinha. Né? A gente ouve muito isso. Acontece devido ao cúmulo de ácido lático, sem dúvida, porque libera, nós precisamos dele. Lesões do tecido conjuntivo. Tem microlesões, microfraturas ósseas. Para vocês terem uma ideia, de maneira teórica, uma pessoa que corre acima de 70 quilômetros por semana, ela ganha um esqueleto novo a cada 2 anos.
de tantas microfraturas e recuperação que o sistema esquelético tem, né? E é muito importante a gente tentar entender que, na presença da dor, ocorre, então, um breve período de perda de desempenho, que nós conhecemos como overreaching, né? Então, a gente vai perder desempenho. Entretanto, o overreaching funcional pode evoluir para o overtraining. Esse é o problema. As pessoas não entendem por que recuperar, por que descansar. E aí, enche a clínica de problema. É muito comum, sazonal, segundo semestre, volume alto para as maratonas, agosto e setembro, lotado de maratonista. Fratura de estresse, lesão muscular, síndrome do trato tibial, fascite plantar, tendinite patelar, né? E assim vai. Muito bem. Aí vamos lá para especificamente. O que é mais comum? A crioimersão, né? Ela tem sido realizado décadas como estratégia para diminuir esse processo. A aplicação do frio diminui a dor, reduz o processo inflamatório, ajuda na recuperação muscular. É a forma mais popular de recuperação nos esportes. Eles mergulhavam em galões assim, de óleo, assim, de óleo com água gelada, e mergulhavam, mas sem nenhum tipo de ciência. Hoje, já tem algumas observações. Deve ser submerso, no mínimo, até a crista ilíaca, pode-se optar por imersão ao nível do externo até ombros. A temperatura tem que se manter numa certa temperatura que você pode ter informações mais fidedignas, né? Qual que é o momento de iniciar? Imediatamente após? E se eu fizer depois de 1 dia, 2 dias, vai funcionar, não vai funcionar? Né? O Felipe aqui, nosso colega, vai falar depois de vocês. É muito legal o trabalho que ele fez no Rio 2016. Como é que você vai padronizar lá, cheio de banheira de imersão? E aí, quanto tempo esse cara vai ficar dentro da banheira? Qual que é a temperatura ideal para fazer aquela imersão? Né? E aí, o que as pesquisas apontam? Os resultados ainda são controversos e faltam evidências que realmente suportem cientificamente os benefícios. Mas afirmam que a crioimersão diminui aquela dor muscular de origem tardia. Então, nós aumentamos a capacidade do músculo recuperar após esforço. Além de outras informações, como reduz até mesmo a percepção da fadiga. Lembra que existe uma avaliação subjetiva da percepção do esforço? Né? E as formas de aplicação? Imersão em água fria, que desencadeia a diminuição da temperatura da pele, tecidos superficiais após 5 minutos. Tempo de aplicação, a gente tenta manter 10 a 15 graus, de 5 a 24 minutos. Talvez tenha que se manter um certo padrão. Em um certo momento, a gente estipulou assim, a pessoa fica imersa exatamente o tempo que está a temperatura daquela água. Ou seja, ele vai no termômetro, assim, está 4 graus essa água gelada. Ele mergulha 4 minutos. Pelo menos para ter um padrão. Está 10 graus. Né? Ele fica 10 minutos naquela água. Aí o que acontecia com o atleta? Ele ia buscando na banheira qual era a menor temperatura. Ele falava 1 grau, e ficava 1 minuto. Né? Então, tem uma série de coisas que a gente faz. O Felipe também deve, não sei se vai falar nisso, mas o Felipe acompanha muito, faz muito recovery. Nós temos um parceiro juntos que a gente trabalha com isso. E as botas de compressão, hein? Tecnologia de compressão pneumática intermitente, né? Hoje tem sistema wireless, através das botas de compressão. Ela manda informação para um aplicativo que mostra quanto de pressão e de retorno você teve especificamente. Custa uma fortuna, mas tem. Né? Amplamente utilizado em clínicas para reduzir edema, minimizar tromboses venosas. A remoção de resíduos pode ajudar a reduzir o risco de lesão. Tudo isso é feito. Pesquisas mostram que essa compressão aplicada após esforço fornece benefícios em termos de redução de desempenho após o exercício. Novamente, aquela questão da dor muscular de origem tardia. Sugere, então, provavelmente, que os atletas realizem como parte de seu programa de treinamento. Está dentro da planilha dele de treinamento. Tá? E liberação miofacial, hein? Dá para você clicar em cima do vídeo aqui, por favor? Primeiro, você entender o que é a fáscia, né? Olha aqui a fáscia. Ó. A fáscia é uma película que reveste um pequeno tecido, né?
Então, é uma estrutura passiva que transmite tensões mecânicas geradas na atividade muscular. Uma de suas funções é diminuir o atrito entre músculos, vasos, tendões, nervos e ossos. E a fadiga muscular adere muito. Então, a gente tem exatamente uma contratura miofacial. E como é que nós vamos liberar isso? Tem várias coisas para se fazer. É uma técnica de massagem que aplica pressão em alguns pontos do corpo e ajuda a relaxar e alongar os músculos. O corpo reage a fatores como treinos intensos, formando nódulos. A gente consegue nódulos. Então, podemos fazer com a mão, que eu vou mostrar para vocês, instrumentos. Tem uma série de coisas que dá para a gente fazer com isso. Mas o problema é que ainda não tem um padrão. A gente não consegue padronizar. E eu vou depois mostrar para vocês um instrumento que é bastante utilizado e é complicado ele, no sentido da prática. A mão é nossa ferramenta. A melhor coisa para fazer liberação miofacial é a mão. Pode ser realizada, que nós chamamos de instrumentado ou não instrumentado. Então, envolve o uso de técnicas de fricção, deslizamento, compressão, para cada estrutura, digitopressão, usa o antebraço, o cotovelo. Tem várias técnicas que vocês podem utilizar para a liberação miofacial. E até mesmo rolinhos. Tem rolo que vibra, rolo que esquenta, né? A bolinha que vibra, instrumentos para liberação miofacial. Tem uma série de coisas que a gente faz, só que não existe ainda a melhor metodologia. E os aparelhos de vibração, os hipervolts, né? São 3.200 vibrações por ano. Olha só que interessante, eu filmei em câmera lenta. Está vendo como reverberiza? E eu estou segurando muito, muito leve esse equipamento. É muito leve. Qual que é o erro comum? As pessoas têm o hábito de apertar. Até o novo modelo que chegou agora aqui no Brasil, tem até 3 luzinhas atrás que mede o quanto de pressão tem. Se você apertar, acende a luz. Né? E mudou até a ponteira agora, justamente porque havia um erro técnico para se fazer isso. Então, hoje a pessoa compra na Amazon e leva para casa e faz. Né? Então, isso é feito por fisioterapeutas. O Game Ready, que é o resfriamento com compressão intermitente, então é uma crioterapia, é o que o pessoal fala, esse aparelho é da NASA. Não é da NASA coisa nenhuma. Ele é um aparelho utilizado exatamente que faz o resfriamento com compressão intermitente, é que ele tem um sleeve dentro, que é usado, o mesmo sleeve que é usado nas roupas dos astronautas. Então, eles falam que é um aparelho da NASA. Então, já saiu? Não. Neymar trata o pé com o aparelho da NASA. Tá bom, né? E os bobos tudo acreditam, né? Aí, existe um ciclo de resfriamento. Qual é a grande vantagem? Eu controlo a temperatura, o tempo e a pressão. Exatamente. Se eu coloco 1 grau, é 1 grau durante os 20 minutos. E a gente já fez alguns estudos comparados com câmera termográfica, né? Aqui vocês vão ver, mostrando a eficiência. Isso aqui é um aparelho que vem no aparelho e nós fizemos, usando a câmera termográfica, mostrando o quanto isso aqui é tirado. Ele está sem o wrap já. Eu consigo baixar extremamente a temperatura da pele. Né? E o sono. Já foi dado aula antes aqui. Sono, o pessoal esquece. Para mim, o melhor recovery que tem é dormir bem. Né? É o sono, é um sono reparador. E não adianta assim, eu durmo bem. Eu durmo 8 a 10 horas por dia. Vou dormir todo dia às 4 da manhã. Perdeu todo o time hormonal, perdeu tudo. Então, tem hora para dormir, hora para descansar. Né? Então, apesar de negligenciado, ignorado, o sono ainda é uma das melhores modalidades de recovery que tem. Não vai adiantar seguir todos os pontos anteriores, treinamento, prevenção, uma série de coisas, se você não dormir bem. A gente brinca com criança, né? Meu filho não cresce, põe ele para dormir cedo. Quer crescer? Dorme cedo. Né? Que libera os hormônios, como teve a aula aqui que eu assisti antes, fala exatamente isso, tem uma hora para liberar hormônio. Pense bem na hora de sacrificar algumas horas de sono por treino. Por que eu falo isso? Porque está na sua planilha que amanhã tem um treino de 25 quilômetros. Está na sua planilha. Você, por algum motivo, não dormiu bem, dormiu mal, acorda. Não, preciso treinar, preciso treinar, preciso treinar. Durma, não treine. Entendeu?
Isso você vai recuperar muito bem nesse sentido. Finalizando, parece certo que uma sessão de exercício de longa duração é capaz de produzir alterações depressoras no organismo, como, por exemplo, uma acentuada diminuição do estoque de glicogênio muscular e hepático, bem como a ocorrência de lesões musculares induzidas pelo exercício. Essas lesões são decorrentes de um estresse metabólico e mecânico causado pelo exercício, havendo o predomínio de um sobre o outro, conforme variam as atividades realizadas. Lidar com o esporte é bem diferente e a gente tem que entender um pouquinho esse princípio, ok? Gostaria de convidá-los aqui para finalizar para o nosso congresso da SONAF de 23 a 26 de outubro em Fortaleza, né? Hã? Dá tempo? Dá tempo, né? Hã? Facinho para Fortaleza, né? Mas é gozado, né? Quantas pessoas nós temos em Crida? 1.200? 1.200 pessoas inscritas. Sabe qual foi o último? Fizemos em Caldas Novas, em Goiânia. Quantas pessoas tiveram? 1.500 pessoas. Muito bacana. Apenas deixar o registro. Eu sei que é difícil, mas guardem um pouquinho esse nome. A SONAF. Vocês não sabem o que é legal a gente juntar. Nós éramos em... Quantos fisioterapeutas? 12? Em 20. 20 fisioterapeutas. Vamos fundar uma sociedade? Ô, louco. Meu chefe falou assim, isso não vai dar certo, não. Está aí a SONAF, certo? Do jeito que ela é. Bom, mais uma vez agradecendo. Aqui tem meu e-mail, quem quiser contato, visitar o Instituto Cohen. Está super aberto. Gostaria muito de fazer um programa de estágios lá, que tem toda uma série de regulamentações, né, doutor Demóstenes? A gente procura seguir muito a regra, mas é muito legal, até se tiver realmente proporcional, porque a questão não é a gente pegar a mão de obra, e sim poder compartilhar tudo que a gente tem feito há 20 anos no Instituto Cohen, ok? Bom, pontual, muito obrigado. Valeu, gente.